A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, dando a cada um a vitória todos os dias, porque a cada dia é uma batalha diferente para nós. Mas o mais importante é nós sabermos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, nós vamos estar dando continuidade àquela exposição que nós começamos a ver inicialmente aqui em Lucas, capítulo de número 21, que trata a respeito da volta de Jesus. Nós demos o título a esta exposição de pedra sobre pedra. Então, pedra sobre pedra 1, 2, 3 e 4. Com a intenção de nós podermos sermos o mais claros possíveis, porque o assunto é vastíssimo e complicado. E o tempo é exíguo. Esses aparelhos também não aguentam gravar muito tempo. É bastante complicado. A gente conseguiu um microfone para tentar melhorar aí um pouco, na tentativa de dar uma qualidade melhor aos irmãos. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21, versículo... Começaremos no versículo 25, que eu vou retornar um pedacinho da explanação da semana passada para tirar dúvida de um ouvinte nosso e depois dar continuidade. Lucas 21, 25. A epígrafe diz: a vinda do Filho do Homem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes dos céus serão abalados. Em outra versão, diz: as virtudes dos céus serão abaladas. E então virão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Até aqui. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, para que possamos extrair da tua palavra nada além daquilo que é a tua palavra e a tua vontade. Para que nenhum acréscimo humano, nenhum acréscimo doutrinário, nada venha a subir ao nosso coração de maneira a alterar a mensagem do Evangelho. Te damos graças por tudo e nos confiamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, na exposição passada, nós comentamos a respeito dos sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas. Sinal no céu, no sol, na lua, nas estrelas. Nós precisamos entender a linguagem da Bíblia. Um certo irmão me trouxe uma dúvida dessas expressões, ainda mais quando eu li lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando citou esses sinais e apontou para o fato do sol escurecer, a lua tornar-se em sangue e as estrelas do céu caírem.
Então é preciso que a gente entenda, primeiramente, que quando esse texto foi produzido, ele foi produzido lá, o texto de Mateus, lá por volta do ano 54 da era cristã. Então já tinha muito tempo dos acontecimentos dados, e as expressões usadas ali eram todas expressões do homem antigo, o homem lá daquela época, que via nos fenômenos atmosféricos sinais, adivinhações, interpretava-se o tempo pelos sinais atmosféricos, e era uma leitura existencial do homem dos anos 30 da era cristã e por aí, daí por diante. Então nós não estamos lidando com o homem moderno de hoje. Para o homem que anda de avião, vê televisão, usa a internet, vai de foguete para a lua, para esse homem de hoje, essa linguagem parece obscura. E existe uma tendência muito grande de se desfazer da palavra de Deus, querer colocar a Bíblia na mesma latitude dos contos de fada, de fábulas, querer emprestar ao Senhor Jesus e aos evangelistas a linguagem fabulosa que vem dos contos da carochinha. A Bíblia é a palavra de Deus. Então aquilo que pode parecer um absurdo para você hoje, você vai ver que, se analisar bem, as possibilidades são grandes. Tudo está sobre a mesa da eternidade, sob o controle direto de Deus. Vou dar alguns exemplos. Parece absurdo conceber a ideia de que o sol poderia escurecer. Olha, isso é impossível. Não é impossível, não. Segundo a ciência moderna, o sol, que é uma estrela, ela vai chegar a um ponto em que ela vai sofrer uma explosão e vai se autoconsumir em uma supernova. E dessa destruição ela vai formar o que chama-se um buraco negro. Então a expressão que o sol se converterá em trevas pode parecer absurda se a pessoa não começar a entender que Deus faz o que Ele quer. A Deus nada é impossível. E se os cientistas, que, coitados, nada sabem disso, só ficam teorizando, chegaram a esse ponto de pensar que o Sol um dia vai morrer, vai virar um buraco negro, a linguagem da Bíblia não está errada. Apesar de que a Bíblia não precisa disso. Não tem necessidade nenhuma do Sol literalmente escurecer. Tá? Também, quando diz que a luz converterá em sangue, existe um fenômeno atmosférico conhecido como lua de sangue. E essa lua de sangue, ela... Opa, aqui, Jonas. A lua de sangue... Perdão, não saiu porque eu puxei o fio aqui. A lua de sangue é um fenômeno atmosférico natural que ocorre algumas vezes durante o ano em determinadas regiões em que a lua fica vermelha, bem vermelhinha. Então, apesar de ser também um sinal profético da lua de sangue, esse fenômeno, é um recado bíblico, apesar de existir, ser um fenômeno natural, remonta a um alerta profético do grande derramamento de sangue que virá sobre a terra naqueles dias. E olha que tudo que está profetizado aí, em sua grande maioria, já teve seu cumprimento nos anos 70. Eu já expliquei aqui com as invasões de Flávio Vespasiano, né, de Tito Vespasiano, no ano de Jerusalém, a 8 de dezembro do ano 70 da era cristã. A carnificina, o sangue correu, mas isso ainda aponta para os futuros escatológicos, quando a Bíblia usa uma outra expressão que diz que o sangue correrá à altura do freio dos cavalos. Tamanha a mortandade que vai haver na grande tribulação e no desfecho final da batalha do Armagedon. Mas esse é um assunto lá para a escatologia. Nós estamos falando da segunda vinda de Jesus para o evento de arrebatamento. Os desfechos da grande tribulação ainda não são alvo do nosso estudo nesse momento. Mas o fato é que essas expressões bíblicas que parecem absurdas, não são. Por isso que eu estou dando esses exemplos da ciência, só para você ter um parâmetro
que antes de duvidar da impossibilidade da Bíblia, você tenha cuidado, que tudo que está escrito que vai se cumprir, vai cumprir ao pé da letra. Quando diz que a lua vai virar sangue, uma indicação da grande destruição que vai se estabelecer nesse planeta. E quando diz também aqui sobre o céu, né, e os poderes do céu serão abalados, lá na segunda carta do apóstolo Pedro, peço você que vá lá comigo agora, 2 Pedro, espero que eu não esteja errado, né? Capítulo de número 3, versículo 10, é isso mesmo. 2 Pedro 3,10 diz assim: mas o dia do Senhor, que é o dia da volta do Senhor, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual, preste atenção, os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e as obras que nela há se queimarão. Eu expliquei em uma live aí para trás, dessa mesma série de Pedra sobre Pedra, que a palavra céu em grego é oranos. Falei de oranos, mesoranos e eporanos. O céu atmosférico, o céu sideral e o céu dos céus onde está o Senhor. Então a palavra oranos é da onde surgiu o nome do planeta Urano e de onde surgiu o nome do elemento químico lá da tabela periódica dos actinídeos, se eu não me falha a memória, lá embaixo, uma barra que tem na tabela periódica lá embaixo. Tem muitos anos que estudei isso, eu posso estar até confundindo a posição dos elementos, mas eu tenho 99% de certeza que são actinídeos, metais actinídeos, lá da barra da tabela periódica. E esse elemento, urânio, como plutônio e vários outros, são elementos radioativos. E por serem radioativos, foram pesquisados e conseguiu-se quebrar o núcleo dos átomos de urânio e liberar a força atômica do seu átomo e produzir com isso energia atômica e a bomba nuclear. Então a bomba nuclear, a bomba de hidrogênio, são tiradas desses elementos de hidrogênio, de plutônio e de urânio. Então essa expressão Uranus, os poderes do Urano do céu cairão e que os elementos ardendo se fundirão, derretirão, a fusão, não é a fissão. Uma coisa é a fissão nuclear, que é a quebra do núcleo do átomo de qualquer elemento, nesse caso aqui urânio, é a fissão. E a fusão é o produto do calor nuclear. Quando a bomba de Hiroshima e de Nagasaki explodiu, que é uma espoleta perto das bombas de hoje, muitas pessoas foram fundidas contra a parede de pedra. Estão lá até o dia de hoje, a silhueta deles impressa pelo poder da radiação. Uns foram fundidos, outros foram como que radiografados contra fachadas de prédios. A areia transformou-se em vidro, tudo pela alta caloria da explosão atômica lá dos anos 40, quando aquela bomba, comparada com as de hoje, é uma espoletinha. Então, quando se diz que esses elementos ardem, que a terra e as obras dos homens que nela existem se queimarão, literalmente isso vai cumprir. Deus não precisa da bomba atômica para isso. Mas só para você respeitar a Bíblia, até isso nós temos em mãos. Nos anos 80, existia uma coisa chamada Guerra Fria. A Guerra Fria era a ameaça constante de um conflito nuclear entre as duas grandes potências da época, a União Soviética e os Estados Unidos. A União Soviética, no final do desmonte do arsenal nuclear, no fim da Guerra Fria,
até o ano de 1989, de 27 de dezembro de 1989, cai, simbolicamente demonstrando o fim da cortina de ferro. As nações que compunham a antiga União Soviética vão voltar à independência. Ali estava o presidente Mikhail Gorbachev, que fez um acordo de pacificação nuclear com Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e se comprometeram a desarmar os seus principais arsenais nucleares. Também o papel do Papa João Paulo II nessa questão foi de uma relevância que não pode ser omitida por nenhum tipo de preconceito religioso da nossa parte, longe disso. Seu papel de estadista foi marcante no mundo inteiro, foi um grande herói anticomunista que o mundo teve defendendo os direitos humanos, e apesar de ser de um país, aliás, apesar não, justamente por ter nascido e sido criado na Polônia comunista, ele sabia os horrores que o comunismo produzia na humanidade e na fé, e dentro da sua própria igreja, muitos cardeais e padres da linha esquerdista eram contra ele. Então, essas três pessoas trabalharam e foram muito importantes para o fim da Guerra Fria e para que o mundo descansasse da ameaça de uma guerra nuclear. Agora, hoje em dia, essa ameaça continua rondando. A semana passada, agora, a China, que faz divisa com o norte da Índia, entrou em conflito, 20 soldados indianos morreram. Agora existe porta-aviões chinês lá, rodeando o mar da Índia. Estão falando que tem porta-aviões aí, marinha chinesa rodando. Tem porta-aviões aqui no Brasil, na verdade tem mesmo, mas é americano, a quarta frota, que o papel dela é esse mesmo. Enfim, essas ameaças de guerra, esses rumores de guerra e guerras nucleares não desapareceram. Então, tudo isso pode se cumprir ao pé da letra, mas olha só, Deus não precisa dessas coisas. Particularmente, eu, sem querer criar doutrina de espécie nenhuma, particularmente um pensamento meu, eu acredito que Deus não vai usar nenhum artifício humano desse, para que não tenha nenhuma daquelas explicações lógicas, pessoinhas aí, pastores querendo explicar milagre. Já disse aqui, milagre não se explica. Se o milagre for explicado, ele é um ato natural, é um fenômeno natural. Milagre é um fenômeno sobrenatural. Tá? Então, o Mar Vermelho, que tinha uma região que era seca, tinha uma cordilheira lá que Moisés conhecia, eles passaram ali. Burros são os egípcios, né? Matemáticos por excelência, astrônomos por excelência, vendo os israelitas entrarem para um caminho, ter entrado num caminho errado, ter morrido. Aí outros dizem, não, o lugar naquela época a maré era baixinha, eles passaram com água nos tornozelos. O milagre ficou maior ainda, porque Deus matou o egípcio montado em cavalo, afogado em 30 centímetros de água. Então, esse negócio de querer explicar milagre é coisa de gente incrédula, pastor que não consegue acreditar na literalidade da palavra de Deus, quer espiritualizar, quer alegorizar muita coisa. Claro que tem muitas passagens na Bíblia que são difíceis de interpretar, de difícil interpretação, e alguns que a gente nem tem como interpretar nem entender, vai ficar para a eternidade, mas aquilo que dá para trabalhar não deve ser torcido. Então eu respondo a essa pessoa, esse amigo, dessa forma, que a dúvida dele era se era possível sol escurecer, lua virar sangue e estrela cair na Terra. E só para sua informação, entre as órbitas de Marte e Júpiter existem mais de 1.500 asteroides gigantescos que orbitam esse espaço intergaláctico, sem contar os milhares de fragmentos de rocha, também meteoros e meteoritos, que orbitam os anéis desse mesmo Saturno. Um fragmento desse pode se desprender da órbita entre Marte e Júpiter e chegar à Terra um dia. É um cataclismo. Mas para você dormir com a pulga atrás da orelha, mais de 200 asteroides orbitam a Terra e vivem tangenciando a atmosfera terrestre, tirando fininho aqui. O dia que um e outro baterem, colidirem, caírem aqui na Terra, acabou, irmão. Já era, morre todo mundo. Pois não é essa a explicação que a ciência aí deu para o fim dos dinossauros,
que um desses meteoritos caíram lá na Península de Yucatán, no México, e dali propagou uma onda de destruição em escala mundial, matando todos os dinossauros. É assim. Então, Deus tem muitos meios de cumprir a sua palavra sem ter que usar de recursos que o homem colocou à mão dele. Deus não depende do homem para nada. Não é o homem que escreve a história, é Deus quem a escreve. Então eu retomo aqui a palavra de Deus aqui em Lucas capítulo 21, e agora vou com você até o versículo de número 27, que o restante eu já comentei. Só fiz esse adendo para responder o irmão. E o detalhe, irmãos, quando vocês querem me fazer uma pergunta, lá no próprio vídeo, embaixo tem lá comentários. Faça o seu comentário por escrito, que além de ajudar o canal, eu respondo por escrito ali. E ao responder por escrito, eu posso estar tirando a dúvida de muitas outras pessoas que tinham a mesma dúvida que você tem. Então use ali os comentários e faça a sua pergunta ali sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. Bom, vamos ao versículo de número 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Vejam bem, os nossos evangelistas, cada um teve um olhar para a revelação que Deus deu a eles. Lembrando que Mateus, dos 4 evangelistas, só Mateus e João foram apóstolos, discípulos e apóstolos de Jesus. Marcos não foi contemporâneo deles, era uma criança nessa época, e Lucas não tinha nem se convertido ainda, é um médico grego. Então esses homens que testemunharam, João não abordou no evangelho nada escatológico, ou quase nada. No final, no último capítulo, ele tem um discurso de Jesus ali que tem uma pegada escatológica quanto à sua vinda, que teria uma suposta vinda particular só para João. Jesus não prometeu isso, mas para evitar confusão, ele acabou fazendo uma aparição, um retorno particular para João lá no episódio da ilha de Patmos. Mas João deixa para falar de escatologia lá nas suas epístolas. Só que até João escrever as epístolas dele, houve um amadurecimento na teologia do Novo Testamento daqueles dias, muito maior do que na época em que Marcos, né, vai escrever, que vai ser o primeiro dos evangelhos, e depois a ser escrito, e depois Mateus e Lucas. Sendo que Lucas tem uma particularidade. Lucas dá esse enfoque muito claro, muito detalhado, mas ele, tanto Lucas quanto Mateus quanto Marcos, os três são sinóticos, olham pelo mesmo ângulo a mesma coisa, e nenhum deles chega, nem Mateus, nem Lucas, chega à visão clara, didática, pedagógica que Marcos teve. Marcos consegue dividir a história da salvação em 3 momentos, que fica muito claro no seu evangelho, mas nos outros não fica, apesar de estar diluído nos textos. Ele divide a história da salvação em 3 momentos, 3 tomos, em 3 acontecimentos. Da lei dos profetas até João Batista. Depois da revelação de Jesus Cristo no milagre de Caná da Galileia, até a sua ascensão gloriosa sobre o Monte das Oliveiras. Nesse período, Jesus anuncia o reino de Deus, a sua chegada. E da ascensão até a parúzia, que é a segunda vinda de Cristo, que está em evidência, ele também coloca isso daí. Ele revela o evangelho nessas 3 categorias. Salvação, melhor dizendo, sua história da salvação, nesses 3 tópicos, nesses 3 modos de ver a coisa. Só que o pensamento desses irmãos judeus era um pensamento mais antigo, mais ligado à religiosidade tipológica do Antigo Testamento. Mas a posição de Lucas e de Marcos é outra,
Porque Lucas é grego, é um médico grego. Então esse Lucas já vai escrever de acordo com a pesquisa que ele faz do que os outros relataram a respeito de Jesus. E ele então passa um texto dentro da norma grega da sua época, usando o método aristoteliano de ensino. É o que eu disse aqui em outras lives. A influência da filosofia grega é inegável sobre as escrituras. Todos eles fizeram uso dela, Paulo principalmente. E todos que escreveram textos do Novo Testamento se utilizaram da ferramenta da filosofia grega para fazer isso. Ideias como o platonismo, que num primeiro momento foi útil, mas depois tornou um veneno durante a história da igreja, foi útil para a construção de algumas ideias, como o mundo espiritual, por exemplo. Eu não gosto de falar de mundo espiritual, porque na minha concepção, mundo espiritual se referindo a nós, tem que ser o lugar onde os demônios habitam, tem que ser o lugar onde Deus e os anjos habitam. São lugares diferentes, é claro. Mas não na construção de um mundo paralelo. Existe uma teoria chamada teoria das cordas, onde admitem que há dimensões paralelas. Eu já falei aqui que eu também acredito nessa teoria. Eu acho ela muito plausível. Que há dimensões aqui ao nosso lado que a gente não tem acesso a ela. Mas isso é uma outra discussão, né? Isso aí tem que ir lá para a física quântica para poder discutir esse assunto aí. É um assunto moderno, um assunto que está nascendo há pouco tempo para cá, há poucos anos, ainda tem muita discussão sobre ele. Mas essa ideia de um mundo perfeito no espiritual e um mundo decaído no material, ela é uma herança platônica. E exatamente por isso, a influência do platonismo entre os gnósticos gregos, entre os gregos, que deu no gnosticismo, onde eles começaram a supor conhecimentos ocultos que só eles tinham, privilégios intelectuais só eles tinham, e com base nesses ditos conhecimentos, eles estabeleceram, olhando para Platão, que a realidade é o mundo que nós chamamos aqui de mundo espiritual. Lá é perfeito. Já a matéria tangível, palpável aqui da nossa terra, da nossa dimensão, da nossa existência, é um lugar imperfeito. Tudo que diz respeito ao mundo físico aqui que nós vivemos é imperfeito. Sendo assim, esse mundo jamais será perfeito, quem vive nele também. Mas quando desencarnado aqui, vai para o mundo verdadeiro, que é o mundo da perfeição. Em suma, o mundo verdadeiro é lá e o mundo falso é aqui. Aqui é um reflexo de lá. Quando você tiver tempo, você estude sobre o Enigma da Caverna de Platão. É muito bonito, muito útil. Um dia eu ainda vou fazer uma pregação baseada na ideia do Enigma da Caverna de Platão, e ela se aplica a muitas realidades na nossa vida. Mas a matriz daquilo ali, a matriz intelectual, a mensagem ali é da filosofia, do descobrimento, da arte de pensar, da liberação, da libertação do pensamento. Mas o pano de fundo, o tecido filosófico, histórico daquilo ali é o platonismo, com essa ideia de mundo real e mundo das sombras, das ilusões. Tá? Bom, então isso tudo influenciou esses conceitos que o cristianismo acabou incorporando. E muitos líderes entraram pelo caminho da filosofia e destruíram a sua vida espiritual, contaminaram a mensagem do evangelho com isso. Não é para tanto. Então a visão que Lucas começa a nos passar aqui usa termos gregos mais polidos, mais claros, né, mais profundos. Então ele diz, então virão vir o filho do homem. Mas por que ele usa essa expressão filho do homem? Oios to anthropos. O que quer dizer isso? Por que filho do homem? Primeiro, filho do homem porque é uma referência a ele como representante da espécie humana. Você acredita que você vai para o céu?
Tem gente que vai falar que sim, mas tem gente que não acredita. Tem gente que acha que o céu é uma fábula, né? Mas existe um homem lá no céu. Já tem o primeiro homem no céu. Eu sei, pastor, os irmãos que morreram estão lá em espírito. Ser humano não é só espírito, ser humano não é só alma. Ser humano é uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Tá? Ou na visão dicotômica, é espírito, sendo espírito e alma a mesma coisa, para os dicotomistas, seria espírito e corpo. Mas o corpo tem que estar presente. Não há ser humano desmembrado desse jeito, né? Então, os irmãos nossos que já dormem no Senhor estão no céu em espírito. Seu espírito, sua alma estão lá, mas seu corpo está sepultado. Na ressurreição será recomposto essa triunidade humana. Deus é triuno e o homem é uma triunidade, né? Corpo, alma e espírito. Então, aí vamos ter seres humanos lá. Mas nós temos um ser humano lá que morreu. O seu espírito, a sua alma separou-se do seu corpo por 3 dias. E ao terceiro dia ele ressuscitou, ou seja, alma e espírito retomaram o corpo, ou pneuma e psique retomaram o soma, foi transformado em um corpo glorioso, em um corpo especial, e está lá no céu. Então existe um ser humano assentado no trono à direita do Pai lá no céu, como prova material, como prova incontestável de que os seres humanos, redimidos, é claro, vão habitar o céu. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Seria um momento, se você fosse pentecostal de verdade, você agora falaria língua estranha e ficaria aí eufórico na sua casa. Pena que tem muito crente que só fica eufórico quando alguém diz que ele vai se casar. Agora é a 4ª esposa que Jesus te arrumou. Ah, é o automóvel novo, é a casa nova, é o abono salarial que ele recebeu. Só pensa em coisa material. O dia que morrer vai ficar isso tudo aí na terra. Então, nosso tesouro tem que estar no céu. Então o crente não se alegra mais com essa notícia de que há uma garantia, uma prova bíblica que há um homem no céu. Se há um, pode haver quantos forem necessários haver no céu. Amém? Então, a primeira coisa, Jesus é chamado pela expressão grega filho do homem, para identificá-lo com a espécie humana. Por que eu falei espécie humana e não raça humana? Porque os seres humanos não se dividem em raças. Porque para existir uma raça, tem que haver um grupo de indivíduos com todas as características físicas, biológicas, culturais, isolados por séculos e mais séculos e mais séculos, 100% puros de qualquer traço de gene de qualquer outra raça diferente, para poder se falar em raça humana. E não existe isso na raça humana. Não há um DNA de uma raça única na Terra, em lugar nenhum. Só para você ter uma ideia, mais de 73% da humanidade, passando pela Índia, passando pela China, passando pela Europa, pelos Estados Unidos, pela África, 73% deles, da humanidade, tem pelo menos um gene herdado, sabe de quem? Gengis Khan, imperador mongol lá dos idos do ano 1000. Então, não existe. Os índios são puros, não são, não. Eles têm o DNA do pessoal da Polinésia, da Micronésia, da Melanésia, aquele mar de milhares de ilhotas que tem ali, próximo à antiga Indochina, península do Camboja, da China, aquele mar todo ali. E, pasme, os malaios, os polinésios, os vietnamitas, os próprios chineses, têm DNA de outros tantos povos. Então, a mistura da humanidade foi tão grande que é impossível. A pessoa ser racista, ele tem que ser, primeiro, ele tem que ser analfabeto cultural e acadêmico para falar em raça. Só uma pessoa sem instrução, idiotado, usa o termo raça ao se referir à espécie humana. A espécie humana, ela é variada,
Ele existe aí, as etnias, que são fenômenos culturais, físicos, que se misturam e se entrelaçam como uma coxa como um tecido de uma rede multicolorida e linda que forma o painel e mosaico da humanidade. Deus assim o fez. Então, desconhecer essas coisas leva o homem até ao racismo. Uma simples pregação dessa te leva lá numa briga de raça danada, sendo que não existe raça na espécie humana. Que tolice, né? Tem que ser muito trouxa para falar nisso. Então, ele é o representante da espécie humana no céu. Segundo motivo porque ele é identificado como o Filho do Homem, né? É uma designação profética. Daniel capítulo 7, versículo 13. Não vou ler aqui para economizar tempo, mas você lê aí. Referência ao Filho do Homem. É um termo profético e precisava ser designado assim. E finalmente Lucas usa mais desse termo porque ele está escrevendo aos gregos, e o grego tem no ser humano a coisa mais perfeita dentro das coisas imperfeitas dessa dimensão terrestre aqui. Por isso que os gregos gostavam de físico, de atletismo, as estátuas com tantos detalhes do físico humano. Jesus é apresentado como o top número 1 da espécie humana, tá? O homem por definição, por excelência, tá? O homem perfeito, o filho do homem. Muito bem. O filho da espécie humana. O representante perfeito da espécie considerada perfeita dentro desse mundo que é imperfeito. Eita, nós. Muito bem. Só que Jesus é a perfeição das perfeições. Até um grande maestro aí do século XVIII, XIX, compôs uma peça linda da música clássica chamada Jesus, a Alegria dos Homens. Depois você procura na internet e ouça essa pérola que Deus deu a esse homem para ele compor essa música clássica tão maravilhosa. Então, é filho do homem porque se identifica com a espécie humana. O próprio Jesus mesmo, né? Aqui Atos 1 e 11, eu estou com 3 Bíblias aqui, 1, 2, 3, mais um no celular, ainda estou patinando aqui. Atos, capítulo 1, verso 11, olha só. Os quais lhes disseram, está falando dos anjos que apareceram para os galileus que estavam vendo Jesus subir ao céu. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Ou seja, na forma de um filho da humanidade, de um filho do homem, de um representante da espécie humana. Tá vendo? Então a ideia está revelada aqui em Atos 1 e 11 e muitos outros versículos. Mas aqui sobre uma nuvem no céu. A expressão sobre a nuvem no céu, versículo 27 diz, deixando, primeira coisa, clara a sua divindade, a sua mensagem é do céu, a sua natureza é do céu, a sua casa é o céu, é do céu que ele veio, é para o céu que ele foi, e é para lá que ele vai levar você, vai levar a mim e todos os irmãos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, mediante seu sacrifício vicário na cruz. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é glorioso. Aleluia. Bom, também porque é assim que determinam as Escrituras. Esses 2 textos de Daniel 7,13 e Atos 1 e 11. Também Mateus 24, dizendo que ele vem sobre a nuvem do céu. Ele tem que vir da casa onde ele está morando, para nos levar para lá. Então a mensagem é muito clara, que as nossas esperanças, as nossas promessas estão no céu. Então onde você tem os seus ganhos, o seu tempo, a sua atenção? Na terra? Não, no céu. Infelizmente, meus irmãos,
uma coisa vai se constatar agora pós-pandemia. Os crentes vão estar tão acostumados a ficar em casa, uma grande parte já não gosta de ir na igreja e iam religiosamente. Acostumaram a ficar em casa e viram que a casa não caiu, viram que não abriram a lata de arroz e o Satanás estava lá dentro, que não tinha um lobisomem espreitando ele na janela, nem um bicho-papão debaixo da cama. Então ele falou, esse negócio de igreja é bobagem, eu sou igreja, vou ficar em casa. Vai se lascar. Então muita gente vai querer ficar em casa, querer curtir a vida e ficar numa boa no pós-pandemia, quando deveria estar na igreja se preparando. Assim como você vai para a academia se preparar para ficar forte, ou numa luta marcial na academia para aprender a se defender, ou numa academia militar para poder aprender a atirar e lutar numa guerra, a igreja é a sua academia, meu irmão, onde você vai aprender, receber o capacete da salvação, receber o escudo da fé, a armadura da couraça da justiça, calçar os pés na preparação, no treinamento e adestramento do evangelho da paz e aprender a manusear com perícia e habilidade a espada do Espírito, que é a Bíblia Sagrada. A igreja é o seu lugar de treinamento. Para quê? Porque a guerra está aí, ela é iminente. Nós já temos hoje uma situação de guerra espiritual vivida, mas haverá um recrudescimento dessa batalha. Haverá um agravamento disto. O anticristo está às portas. A grande tribulação já manda o seu cheiro para nós aqui agora. E muita coisa vai vir por aí. Então, crente, não fique em casa descansado, porque na hora que vier, não vai dar tempo de você correr para se preparar. Por isso Jesus diz, vigiai para aquele dia. Ele fala isso lá em Mateus 24. Né? Ele nos dá uma série de exortações. E aí ele vai dizendo que surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas. E aí ele termina dizendo que nós devemos, eu não estou achando aqui agora, eu me perdi aqui que eu não marquei, mas ele é muito claro quando ele diz assim, para nós estarmos apercebidos, para que aquele dia não nos pegue desprevenidos, distraídos, dormindo. Lembra das 10 virgens? 5 não se prepararam, 5 não se preveniram, 5 acharam que o que tinha de azeite já era mais do que o suficiente. Tardou o noivo. Quando chegou, só foi entrar para as bodas, ou só foram entrar para as bodas, as 5 noivas que tinham se preparado e tinham reserva de azeite. Em casa você não consegue isso. Pode tirar da cabeça. Eu fiz a experiência. Fiquei 4 meses em casa uma vez, achei que era melhor. Você começa a tem crente que já está bebendo, tem crente que já está fumando, tem crente que já está fazendo um monte de coisa que não fazia. A coisa vai acabando e muita coisa vai ser perdida. Então cuidado, irmão. Não abaixa a sua guarda. Pelo contrário, que tudo isso seja um despertamento. Pode ser o último despertamento da igreja. Para que, como nas palavras de Jesus, para que aquele dia não vos sobrevenha e vos pegue desprevenidos, para que você não seja surpreendido por essas coisas. Né? Muito bem. Então ele vem sobre as nuvens do céu, deixando clara a sua divindade, e porque é assim que a Escritura determina que seja. Mas também diz aqui que ele virá com grande poder e glória. Ora, não vai ser como na primeira vinda, na revelação. O advento vai ser completamente diferente. Na primeira vinda ele veio como servo humilde. Na segunda ele virá como o Senhor de toda a glória. Na primeira vinda ele veio como cordeiro pascal. Na segunda vinda ele virá como grande general de batalha, o grande triunfador das guerras. Na primeira vinda, irmãos, ele veio para perdoar. Na segunda vinda, ele não vai vir para perdoar, vai vir
para condenar. Na primeira vinda, ele é o advogado dos advogados, mas na segunda vinda é o implacável e incorruptível juiz de toda a existência humana. Então, a segunda vinda não será como a primeira. Será em glória, não será um garotinho nascido, sabe Deus onde, numa caverna, num curral, numa estrebaria, que tem por berço o coxo de cavalos. Não, senhor. Vai vir com a grande pompa, com um grande séquito, com todos os seus anjos, com todos os santos que estão na glória com ele, com sonido, buzina, com arcanjo, com anjo, serafim, querubim, com muita luz, e a terra inteira vinda, e não será diferente disso. Então não tem nada a ver com a primeira vinda, humilhada, restrita a um cantinho em Belém, Efrata, numa estrebaria assim. Não, senhor, vai vir um trono de ouro, de glória, para estabelecer a vitória da igreja, arrebatando para o céu. Então, meus queridos irmãos, ele virá sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. E isso é para nós motivo de grande alegria, porque o nosso Senhor é o Senhor da glória. O nosso Jesus, ele é a plenitude da glória de Deus, é ele mesmo. Então devemos aprender a fixar isto em nossas mentes. Amém?